Vladimir Putin, da polêmica declaração e uma reunião econômica que rolava ali na Rússia, dizendo que os Estados Unidos não percebeu que a ordem unipolar que ele achava que tinha se instalado no mundo no início da década de 90, pós-Guerra Fria, não existe mais. Se os Estados Unidos se consideravam um enviado de Deus na Terra, palavras do Putin, essa não é mais a realidade atual. Será que o Putin está certo? A gente está passando agora por uma novíssima ordem mundial? Vamos dar uma analisada? Eu já vou até dar um spoilerzinho aqui, tá? Concordo com o Putin em 95% das suas afirmações. Tem uma pequena discordância que a gente vai analisar aqui no vídeo, tá bom? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, economia, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Inclusive amanhã eu vou participar, recado especial, hein? Vou participar de um podcast, o podcast do Glauber, tá? Fala Glauber, que era super legal, fala sobre questões geopolíticas, questões militares do mundo, né? Então, basicamente vai ser um bate-papo bem interessante. Estou indo para Brasília, inclusive, né, fazer o podcast lá, sou de São Paulo, tô indo lá para Brasília, para conversar um pouquinho com ele, claro, né, e com vocês. Então, prestigiem, inclusive não só o meu podcast, né, mas todos que o podcast passaram por lá. Para você que gosta de assuntos geopolíticos militares, acho que vocês vão curtir bastante, bastante mesmo o podcast. Inclusive, acho que muitos de vocês até conhecem, né? É um podcast que tem uma relevância bem significativa. Tamo junto? Então me acompanha lá, hein? Manda um tchauzinho lá pra mim que eu vou mandar um tchauzinho pra vocês também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, galera, é o seguinte. Essa declaração do Putin lá foi bastante forte, né? Basicamente, o que ele falou? Ele falou que no momento pós-Guerra Fria, os Estados Unidos, ele se achava que ele era um representante de Deus na Terra e que, inclusive, as ordens, as deliberações eram um tráfico de mão única. Então, os Estados Unidos mandavam, os outros países obedeciam. Só que essa não é mais a realidade. Os Estados Unidos, ele não percebeu que a mudança é uma coisa inerente, é uma coisa natural de avanço do capitalismo, enfim, da sociedade mundial da história, e que novos centros eles acabaram se formando. Inclusive, deu uma criticadinha na União Europeia, falando que por estar muito subordinado aos interesses dos Estados Unidos, aos interesses de Washington, perdeu a soberania. E eu particularmente concordo com bastante coisa que ele falou ali, tá? Não que eu concorde com as atitudes do Putin, são coisas diferentes. Concordo com a análise dele, que a gente está passando por um novo momento. O final da década de 80 é o momento da Guerra Fria, né? Então que a gente tinha uma bipolaridade mundial, Estados Unidos, União Soviética com seu Pacto de Varsóvia, seu Comecon, e os Estados Unidos ali com o Plano Marshall, o Plano Colombo, OTAN, enfim, sua influência militar e geopolítica. Na década de 90, você acaba com a Guerra Fria porque a Rússia está derrotada. A Rússia ela se abre ao mundo com o governo Boris Yeltsin, com recessão, crise econômica, etc. Então você perdeu aquela bipolaridade. Naturalmente, os Estados Unidos ele se alça a principal liderança geopolítica internacional. E é interessante a gente pensar também que a década de 90 ela é uma década das grandes organizações, é a década da globalização, é a década em que a gente acreditava em que tudo seria negociado tudo seria resolvido numa mesa de negociação. Então percebam os vários grupos que foram se formando, não só na década de 90, como nos anos 2000. Eu falo para vocês, por exemplo, do G20 econômico, e o G20 econômico e o G20 comercial, por exemplo. A gente pode falar do G7, antigamente era o G8, né, depois da expulsão da Rússia virou o G7. Posso falar para vocês, por exemplo, de organizações como a OMC, que não é da nova ordem mundial, claro, mas se fortalece na nova ordem mundial. Posso falar, por exemplo, da ONU, da OMS, a União Europeia, os blocos econômicos, né, o Mercosul, o NAFTA, são todos blocos que não grande parte foram criados pós-década de 90, mas eles se fortaleceram muito na década de 90. A nova ordem mundial, ela tinha essa pegada um pouco mais de pacifismo, pelo menos entre os países mais desenvolvidos, tá? A África, a Ásia continuava e inclusive aumentou as rivalidades, as guerras, os conflitos. Mas dentre os países desenvolvidos, aparentemente tudo estava numa paz um pouquinho maior e essas grandes organizações, elas conseguiram estabelecer uma conversação entre os países. Só que nos anos 2000, a gente já percebe, por exemplo, até a partir da crise econômica de 2008, um arrefecimento desse poder dos países desenvolvidos. Poxa, não dá para discutir, então, economia mundial só com os países desenvolvidos. A gente tem que discutir economia com o G20 financeiro. A China tem que falar, a Índia tem que falar, o Brasil tem que falar, a Argentina tem que falar, o México tem que falar. Os países emergentes, eles têm que ter voz também, porque eles são parte importante das organizações internacionais. Essa premissa também, por exemplo, de grandes organizações multilaterais, talvez elas estejam tirando um pouco a soberania dos países.
A gente fala, por exemplo, recentemente, os Estados Unidos saiu do órgão de direitos humanos da ONU, alegando que criticava muito Israel e protegia, por exemplo, o Irã, que é o país persa, né, e os outros países árabes. A gente fala, por exemplo, a OMC, que tenta regular o comércio mundial, mas cada vez mais os países praticam protecionismos. Poxa, em tese, você não deve proteger a sua economia. O que a União Europeia faz hoje, por exemplo, rechaçando o Brasil para fazer um acordo União Europeia e Mercosul, é um claro protecionismo. O que as potências desenvolvidas fazem, por exemplo, em relação ao mercado dos países emergentes, é claramente um protecionismo. Então, qual está sendo a função da OMC nesse momento mais recente? A OMS, por exemplo, foi muito criticada pelos países mais desenvolvidos, inclusive pela própria Austrália. O rompimento de relações entre China e Austrália muito se deveu às críticas que a Austrália fez a essas organizações. Então percebam como na década de 90 você tinha ali grandes organizações que aparentemente iam regular o comércio, a economia, o militarismo mundial, e essas organizações elas se enfraqueceram bastante. E eu concordo bastante com o Putin nessa análise. Poxa, não é a década da globalização, a nova ordem mundial, não é a era da globalização? A gente fala de globalização de um mundo cada vez mais integrado. Integrado o quê? Em pessoas? Até concordo que o turismo aumentou. A gente pode falar, por exemplo, que trabalhadores, depende de qual trabalhador está falando, é mais fácil migrar, mas é um mundo também que os muros eles estão se erguendo cada vez mais, em que partidos extremamente nacionalistas, em certo grau até mesmo xenófobos, também vão aumentando no mundo. Será que a nova ordem mundial previa isso, aquela ordem da década de 90? A gente fala, por exemplo, como eu falei, questões econômicas. Pô, blocos econômicos se alastrando pelo mundo. É Mercosul, é NAFTA, é Tratado de Maastricht, União Europeia. Hoje, por exemplo, a gente tem o Brexit. Hoje, por exemplo, a gente tem o Trump saindo do Tratado Transpacífico. Percebe? Então, esses protecionismos, essas rivalidades, elas são cada vez maiores. E não dá para ignorar, isso eu estou falando do ponto de vista mais cultural e econômico. Do ponto de vista militar, poxa, a Rússia, ela volta a ter um papel significativo no mundo. Por que os Estados Unidos era unipolar na década de 90? Porque a China ainda não tinha se configurado como uma grande potência geopolítica. Quando a gente fala de geopolítica, não é só economia, tá? O que é geopolítica? É hard power e soft power. Soft power é influência econômica e influência cultural. O hard power é influência militar. A China, por exemplo, hoje, cara, tem um crescimento econômico que vai superar os Estados Unidos. O PIB chinês vai superar o PIB dos Estados Unidos. Claro, o PIB per capita está longe ainda, claro, né? Mas o PIB vai superar. A questão cultural, por exemplo, cada vez mais marcas chinesas invadem o mundo. É claro que está distante do poderio, do American Way of Life, mas está crescendo. Então, Lenovo, Chery, Jack Motors, as marcas chinesas elas se espalham pelo mundo. A influência militar, a China acabou de lançar o seu terceiro porta-aviões, que é um porta-aviões que tem uma capacidade muito parecida com os porta-aviões dos Estados Unidos. A Rússia, a parceria Rússia e China, inclusive eles firmaram no começo do ano uma parceria sem precedentes, mostra essa resistência à influência dos Estados Unidos, à influência do mundo ocidental. A gente tem, por exemplo, a própria Cúpula das Américas, que é mais fracasso que isso. O Biden, ele foi obrigado a vir convidar o Bolsonaro porque o Brasil não estava querendo participar do conflito, da reunião. Foi uma reunião em Los Angeles, na casa dos Estados Unidos, que a Argentina fez a declaração inteira criticando a postura do Biden. México não participou, Bolívia não participou. Até então, os Estados Unidos não convidava Venezuela, Cuba, tal, mas nenhum país tinha coragem de peitar os Estados Unidos, porque a influência dos caras ela era muito grande, ela era muito significativa. Agora peita, agora critica, percebe? Por quê? Porque sabe, por exemplo, que a China está com uma baita capital para fazer investimento na nova Rota da Seda. A China está pedindo para entrar nos BRICS. A China está pedindo para entrar, aliás, a Argentina, perdão, para entrar nos BRICS. A Argentina está pedindo para entrar nessa nova Rota da Seda. O Equador está recebendo investimentos estrangeiros. O maior parceiro comercial hoje do Brasil não é mais os Estados Unidos, é a China. O Brasil hoje não respeita as sanções que são impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, porque isso preocupa a relação com os fertilizantes. Hoje, a gente não está preocupado somente em agradar os Estados Unidos. A gente tem que agradar também os BRICS, tem que agradar também a Rússia, a China, percebe? Então, desse ponto de vista, dessa análise, a gente percebe que tem uma disruptura do que representava a nova ordem mundial da década de 90. De grandes organizações, de globalização, de proximidade econômica, de um caráter um pouco mais cosmopolita, para hoje uma nova ordem mais nacionalista, uma nova ordem mais individualista, com mais barreiras para pessoas, mercadorias, etc., e inclusive com novos polos de poder surgindo.
Índia, a União Africana, galera, convenhamos, claro que é muito mais fraco geopoliticamente, mas tem uma certa influência, e cada vez mais com a China, não com os Estados Unidos. Os BRICS, né, enfim. Então, eu concordo particularmente com o Putin, eu só não concordo quando ele falou que os Estados Unidos sempre achou que a ordem foi unipolar, né? Os Estados Unidos talvez achasse isso, mas nunca foi unipolar. Mesmo no comecinho da nova ordem mundial, a gente não podia desprezar o poder que o Japão tinha, que a China também já tinha, que a Rússia, mesmo fraca, também apresentava, né? Então, talvez eu tenha entendido que ele falou assim, era mais unipolar do que é hoje, com toda certeza, mas nunca foi unipolar. Mesmo na nova ordem mundial, os Estados Unidos também não tinha essa hegemonia que ele achava que tinha. Mas com certeza a gente pode sim classificar que é uma novíssima ordem mundial. Nesse momento, eu diria para vocês que desde a década de 90 é o principal acontecimento geopolítico. A guerra ao terror, por exemplo, que foi lançada depois da Al-Qaeda nas Torres Gêmeas, foi um marco importante. Os Estados Unidos invadindo uma série de países, invadiu o Iraque, causou no Oriente Médio e tal. Beleza. A Primavera Árabe, isso consolidou, por exemplo, a divisão entre Rússia, China, a Rússia. Percebam que todos os conflitos internacionais, praticamente, você tem um lado apoiando a cada coisa, né? Então, por exemplo, Irã, Estados Unidos é contra, a Rússia é a favor. Síria, Bashar al-Assad, Estados Unidos é contra, a Rússia é a favor. A gente tem, por exemplo, a Arábia Saudita. É que a Arábia Saudita mesmo está indo um pouco mais para o lado oriental da força, né? Mas os Estados Unidos era favorável, a Rússia ela se mostrava um pouco contrária. Então essa bipolaridade ela vem aumentando. Não é Guerra Fria porque não tem mais o caráter ideológico, né? China e Rússia não querem espalhar o socialismo, que nem a União Soviética queria durante a Guerra Fria. Mas esse caráter multipolar, eu concordo bastante com o Putin, que ele vem aumentando bastante, tá? E essa guerra na Ucrânia, ela só exacerbou. Quer mais prova? O G20, que são as 20 maiores economias do mundo se reunindo na Indonésia, ficou a dúvida também. Vamos convidar a Rússia ou não vamos? Se a Rússia não fosse convidada, China, Índia e talvez até o Brasil não participassem dessa organização econômica, dessa reunião econômica. E aí, como ter uma reunião econômica que não tem em todos os países do mundo? Percebe? Em países de peso, né? Países significativos. Então, concordo com o Putin nessa multipolaridade. E você, concorda que a guerra na Ucrânia foi um marco e a guerra em Taiwan pode ser ainda maior, tá? Cena dos próximos capítulos. Para uma nova geopolítica que vem se configurando, deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.